Então assim, pessoal, para a gente conhecer o gráfico de pontos e saber manusear essa ferramenta, né, esse gráfico, você tem que saber que ele dá só apenas 3 tipos de cenário em operações em qualquer ativo que você for operar, seja ações, seja mini índice, seja gráfico de dólar, qualquer outro tipo de ativo, você tem 3 possíveis cenários. Então o gráfico de pontos ele não opera sozinho, ok? Então vamos entender aqui, ó, o primeiro cenário é um cenário de tendência, onde o preço sobe e ele te dá movimentos mais longos. Então, por exemplo, o preço ele fica mais direcional, ele segue apenas um lado para trades mais longos, ok? Sempre opera tendência com um contexto de ferramentas mães. Book de ofertas, livro de preços, times em trades, pode ser com filtro, sem filtro. Sempre utilize essas ferramentas juntamente com o gráfico de pontos. O gráfico de pontos não opera sozinha. Segundo cenário, pessoal, cenário volátil, quando o preço vai, inverte o fluxo e já fica zigue-zagueando, ok? De certa forma, para você saber como que funciona. Então ele sobe, reverte tendência e cai. Então o gráfico volátil, ele segue um lado e retorna rapidamente. É utilizado para trades de inversão de fluxo, ok? Padrão chapeuzinho ou Vzinho, tá? Operações de pontos de inversão de fluxo você consegue localizar no nosso Times in Trades, nessas ferramentas mães. Lembra, gráfico de pontos não opera sozinho. Terceiro e último cenário, cenário de canal. O preço fica lateral, como é o dia de hoje no nosso mini índice. E como que você atua nesse tipo de cenário de canal? Dá muito movimento, muitas oportunidades de scalp, operações mais rápidas. Você atua na extremidade do canal. Sempre você compra aqui e vende aqui em cima, ok? Tem que tomar cuidado com esses paviozinhos aqui, tá? Falsos rompimentos. Pega stop, curto, tá? Então, operações de scalp, operações mais rápidas, sempre balizar na frequência do dia, da semana, para você saber como que você vai utilizar da forma correta o seu gráfico de pontos. Vamos avançar aqui na prática. Então, pessoal, estou aqui no mini índice, no gráfico de 37 pontos. Eu estou com uma ferramenta aqui do Times in Trades, tá? Ordem original, tem de negócios, tem ordem original filtrado. Estou com um book de preços, né, o nosso Superdom, tá? Estou com ele aqui. E também estou com o cara do dia de hoje, o gráfico de pontos, tá? Ela não tem muito segredo, essa ferramenta, tá ok, pessoal? Para a gente colocar no nosso gráfico, uma ferramenta do gráfico de pontos, você vem aqui, ó, no mais, tá? Vem aqui, procura o ativo que você quer, por exemplo, mini índice. Então, por exemplo, selecionei o mini índice aqui, certo? Estou com o mini índice aqui no gráfico de 5 minutos. Como que eu vou colocar o gráfico de pontos? Selecionei o gráfico do mini índice, vou na tela e digito qualquer número de pontos, por exemplo, 10 pontos, por exemplo, 10 P's, por assim dizer, é uma referência. Para você balizar o seu gráfico de pontos, ele é um gráfico na movimentação do preço, é baseado na cotação do preço. Então, conforme vai tendo negociações, ele é um tijolinho, muito parecido com o Renko, mas ele só movimenta de acordo com o preço, ok? Então, assim, ó, se eu sei a frequência da semana, né, como que está a movimentação do mercado, ok? Eu vou lá e já sabendo da frequência, eu vou colocar aqui 37 P's, tá? Minha frequência já está balizada nesse mercado, então eu vou colocar 37 pontos, ok? Então essa é a frequência vigente do dia de hoje, desta semana, no nosso mini índice. Então pode ver que hoje o mercado está mais lateral, né? Para operação de fluxo, a gente consegue atuar nessas extremidades. Eu posso me dar várias oportunidades de compras aqui e várias oportunidades de vendas na extremidade do canal, ok? Então, eu consigo atuar num cenário de canal, eu consigo, por exemplo, atuar aqui comprando nessa faixa inferior do preço, né? E posso vender aqui em cima. Mas veja que nesse exato momento o preço já rompeu esse canal aqui em cima, ok? O preço já rompeu. Então, ele subiu e está numa nova faixa de preço. Os participantes aceitaram ele nessa nova faixa de preço, tá? Ontem, por exemplo, ele não tinha um cenário mais lateral, ele deu um cenário de tendência. Então, se eu sei que o cenário está mais tendencioso, eu vou operar a favor da tendência. Então, neste caso aqui, por exemplo, é uma particularidade do mini índice atuar em cenários de tendência, tá? Ok? Então, eu consigo atuar e aproveitar esta tendência aqui, sabendo e utilizando junto com as ferramentas mães, né? Nosso Times in Trades, livro de preços, book de ofertas e volume at price, ok? Hoje, a dica de hoje é explicar como que funciona o gráfico de pontos. Então, para simplificar esta ferramenta, balizado na frequência,
Cada tijolinho desse é aproximadamente 170, 175 pontos, tá? Balizado na frequência desta semana, tá? Isso pode estar variando. Tem semanas que o tijolinho vai estar mais baixo, vai estar 50 pontos, 100 pontos. Tem semanas que vai estar mais alto, vai estar 200 pontos, 50 pontos, cada tijolinho deste aqui, ok? Então, só para explicar, é assim que funciona o gráfico de pontos, ok? E a referência sempre na frequência do mercado, ok? Muito obrigado e te vejo na próxima aula.